Ok, então, vamos iniciar hoje o nosso Podsoulcast. Estávamos aqui conversando sobre o que nós iríamos falar Já e demos boas já demos risadas, boas risadas, já tiveram algumas lágrimas retraídas também, que se... lenços. Mas eu acho que é interessante falar, a gente hoje vai experimentar uma conversa, é, acredito que de alguma forma, falando bem pessoalmente, me toca, porque aqui na nossa conversa na anterior já senti isso também chegando. Acho que toca todas as pessoas, É, né? é. Assim, é um assunto que vai repercutir em Uhum, todas as pessoas que, de alguma forma, têm buscado melhorar a sua qualidade de vida uhum, emocional, melhorar o seu cenário interno, né? uhum. Então, E até te pedi para hoje eu começar falando porque eu sinto que eu tenho que dar um aviso que isso também vai entrar, não, talvez não só na minha postura profissional, mas vai uhum, entrar também nas minhas e nas tuas e nas nossas uhum, questões, né? Mas todas. eu sinto que como a gente tá nessa dinâmica, a dinâmica do filho vai ficar para mim. Sim, óbvio. Não poderia ser o Não poderia ser contrário. diferente. E Então, aí, e aí também já, né, assim, contar que talvez em alguns momentos a gente fique mais sérios do que o habitual, porque é um assunto bem, que tem uma certa delicadeza, né? Mas então lembrar as pessoas que estão nos assistindo que se gostarem dessa conversa, não se esqueçam de retribuir o nosso isso. empenho e o nosso esforço, se inscrevendo no canal, Compartilhando, botando compartilhando. mensagens, é muito bom. Até vou pedir, a gente tem uma página no Instagram. Quem puder seguir a gente lá também, lá é muito bom para compartilhar quando a gente anuncia o vídeo, os links. Isso ajuda a gente muito a chegar a várias pessoas, né? E a gente tem sabido de muitas pessoas que têm usufruído bastante desse Uhum, trabalho, né, nos relatos pessoais, quando a gente encontra as pessoas, pessoas que se relacionam conosco, têm tirado bastante proveito, e a gente quer muito que esse material chegue, a muitas outras pessoas, porque esse é o objetivo, né? O uhum, objetivo realmente é levar isso que nós temos acumulado ao longo das nossas vidas, de estudo e trabalho pessoal, de trabalho com a gente mesmo, levar isso para mais pessoas, porque isso que fica acumulado dentro de nós acaba, se não for aproveitado, acaba se tornando uhum. Sim. lixo, né? Então a gente quer muito que tirar isso tudo de dentro da gente e quer que as pessoas usufruam, né? A gente quer exercer a nossa função, né? Claro, a gente quer dar conta dessa tarefa que É, parece que a vida nos, nos nos entregou. convidou, nos entregou. É. É. Então, e aí acho que a gente pode começar essa conversa de hoje, assim, começar nesse segundo momento, é, repetindo essa frase que eu falei anteriormente, que eu sei que não é do Bert Hellinger, mas ele a mencionou em alguma das suas obras, que ele disse, então, repetindo alguém que falou isso antes, que nunca é tarde para termos uma infância feliz. Então, uma infância feliz não é uma prerrogativa de quem, ao ser muito jovem e estar passando por essa parte do desenvolvimento humano, quem ao ser criança foi feliz, ponto. Quem não foi feliz, ponto. Não. Há aí um filósofo, talvez mais de um, né, Bert, e mais alguém, e mais alguém, e mais alguém, dizendo para nós que não é verdade. Que uma infância feliz está fadada ao sucesso daqueles primeiros anos de vida, né? Então, alguém nos diz, olha, mesmo depois que você passou da sua infância, passou da sua adolescência, passou para sua vida adulta, há uma chance de você ainda retomar os seus primeiros anos e olhar para eles com uma certa satisfação. Uhum, uhum. E aí?
Será que é verdade isso? Será que é É, possível isso? uma, Nunca é tarde para se ter uma infância feliz? Ficou então, agora uma pergunta. uma coisa que eu fico pensando, até esse final de semana eu estava num grupo trabalhando, né? E encontrei uma cliente que ela me desafiou nessa postura, né? E me Uhum, veio, é uma questão que eu já tinha pensado muitas vezes e vem assim com bastante frequência, né? Como a gente, enquanto crianças, e a criança que persiste na gente é capaz de se sentir insatisfeita com o que é dado. É uhum. quase um talento natural, É um talento natural. né? Sim. De estar, se a minha reclamação é A e depois de meia hora o A é suprido, vem a reclamação B. Uhum. E daí a reclamação B é suprida, vem a reclamação C. Ixi, Tem. E aí uma sequência de reclamações. reclamações que nunca Mesmo que anteriormente tenha havido o o dado, o sucesso. sucesso, Isso. exatamente. Então, e daí me veio muito marcante essa postura mesmo, né, da criança, de que ela talvez esteja, num primeiro momento, nem sabendo lidar com a própria insatisfação, que é uma coisa extremamente humana. E ela vai Uhum. encontrar motivos para dizer por que ela está insatisfeita. Uhum. E ela E para registra reclamar. e para reclamar, né? Claro, eu não estou falando isso do viés nem de mãe nem de nada. Eu acho que isso é do comportamento do organismo infantil. Uhum. Ela está descobrindo as coisas e a insatisfação move ela de alguma forma. Uhum. Só que a gente pega essa insatisfação, Eu quero depois voltar num até porque, mas aí continua e eu volto. tá? Até porque. E essa insatisfação infantil, por tanto tempo que a gente convive com essa ferramenta como meio de descobrir o mundo e de descobrir o que a gente é e tal, a gente pega ela e começa a virar uma prática, um hábito. Na Uhum. adolescência, na fase adulta, tá, 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 tá. E a gente às vezes se vê aos 38 anos, Uhum. Ou aos às, 62. às vezes olhando Ou aos para 29, né, Marcelo? a gente se vê assim, mas isso podia ter sido diferente. Uhum. Né? Sim. Isso. Até porque, voltando lá no meio da tua frase, até porque quando nós somos pequenos, nos primeiros anos das nossas vidas, o nosso contorno existencial é muito frágil. Uhum. Então, a gente não tem contorno existencial. Nós não somos espectros, porque a natureza nos corporificou Uhum. muito rapidamente, né? Então, com semanas de concepção, nós já temos um contorno físico. Mas esse contorno físico com o qual a gente nasce e com o qual a gente com o qual a gente vai desenvolvendo, ele é um contorno muito frágil, de muita vulnerabilidade. Uhum. Porque então essa estrutura de personalidade tem uma fragilidade que vai sendo enriquecida, consolidada, firmada à medida que o tempo vai passando, através das experiências às quais vamos sendo submetidos e nos submetemos. Bom, diante disso, quando nós somos pequenos, tudo para nós se resume em vida e morte. Se eu estou Vida. satisfeita, vida. Se eu estou insatisfeito, Morte. morte. E todos nós nascemos, apesar de não nos darmos contas às vezes, com um gosto ferrenho pela vida. Queremos Uhum. permanecer Inebriados. por essa maravilha que é viver. Então, quando a morte se aproxima, e para uma criança a morte se aproxima muitas vezes, a cada pequena insatisfação, há uma tendência à reclamação, há uma tendência a se sentir em risco. E as insatisfações são proporcionadas, ocasionadas em circunstâncias que envolvem outras pessoas. Normalmente, na primeira infância, os Papai e cuidadores mamãe. mais Próximos. próximos, pai e mãe.
E aí a gente cria todo esse, a gente cria uma sacolinha de nãos, de insatisfações que a gente acredita aos nossos pais, por conta do nosso contorno fraquinho. Então a gente não acredita aos nossos pais por outra razão que não a impossibilidade de acreditar a qualquer outro. Ou a qualquer entidade energética possível. Então, eu tenho ali aqueles dois, né? Então, também estamos falando na regularidade, né? No que parece o regular, né? Duas pessoas ou uma pessoa que me cuida mais frequentemente, mais próxima, né? né? Pode ser pai, mãe ou um cuidador substituto. Na minha incapacidade de acreditar a minha insatisfação para a vida, para outros, eu acredito a eles e a mim, a eles e a mim, a eles e a mim. Até que depois isso fica um pouco mais diluído. Mas na primeira infância é esse trio que compartilha a responsabilidade das minhas Essa insatisfações. simbiose, né? É isso. Nós somos qualquer coisa que aconteça. E aí a gente vai crescendo e o contorno vai se firmando. A personalidade vai criando estrutura. A gente vai vivendo experiências, a gente vai vivendo, eventos vão acontecendo nas nossas vidas que potencializam o nosso contorno, que firmam o nosso contorno. Tu diz o contorno que já olha para essas O insatisfações. contorno existencial, a personalidade. A nossa personalidade vai ganhando estrutura, a gente vai firmando, Assim, né? A gente vai... Cresce e firma, cresce e firma. começa a não sentir, mas esse sentir começa a ganhar depois ferramentas da psique, da Claro. autonomia, do corpo, de várias coisas. E aí, a partir desse contorno bem firmado, desse contorno existencial, dessa personalidade consolidada ou sempre sendo consolidada, a vida inteira a personalidade vai se consolidando. Chega um momento que a gente vira o tal famoso adulto. Quando é isso? Aos 70? E não é aos 25, Aham. e não é aos 29, e não é aos 30, é dos 34 para frente, Aham. talvez atualmente até um pouquinho depois. Mas ali, pelos 34, 35 anos, a gente deixou de ser uma criança, deixou de ser um adolescente, deixou de ser um jovem, deixou de ser um jovem adulto e agora a gente é um adulto. Regularmente, né? Falando, generalizando. A gente é o adulto. E aí é esse o momento, então, que a nossa personalidade já ganhou esse contorno, já firmou a sua existência, já viveu dores tão potentes e prazeres tão extasiantes que agora já dá para tomar um fôlego novo e, como um adulto, como uma adulta, bem consolidada, se assim for, podermos olhar para aquele começo de vida, podermos olhar para aquele momento em que éramos tão frágeis e dizer, nossa, com toda aquela fragilidade, você ainda fez um bom trabalho. Com todo aquele não saber, com toda aquela falta de competência, como uma criancinha, você deu conta de nos trazer até aqui. Talvez aí seja o momento em que essa infância feliz pode ser reorganizada para um adulto. E talvez possa separar a infância feliz de infância prazerosa. Infância é infinitamente prazerosa, né? Porque talvez a felicidade seja justamente de ter dado conta. Essa é a Claro, felicidade. é a felicidade de ter dado conta e de ter Da conseguido. forma como foi, né? E de ter conseguido apesar de tanta fragilidade, apesar de tanta vulnerabilidade,
apesar de tantas incertezas, dúvidas e sustos, a gente ter se trazido até o lugar onde a gente se trouxe, né? Claro, com várias ajudas, mas ajudas tanto positivas quanto ajuda negativa, né? Daquele que tem o impulso do vai, querido, e tem o impulso né, do pontapé, né? Do pontapé no traseiro que diz, tem que ir de qualquer De jeito. certa forma também fala vai, querido, só que de uma forma um pouco diferente. Tem que ir, não tem jeito. Bom, e aí o que é que eu percebo na minha prática? Percebo que a gente não se apropria tanto da nossa... a gente não se apropria tanto da nossa possibilidade de termos virado um adulto, quanto não nos, então, olhamos para aquela criança complacentemente, compassivamente e dizemos, muito bem, funcionou. E isso às vezes me faz juntar com a teoria sistêmica de Bert Hellinger, quando ele diz que uma das formas que a gente tem para punir os nossos pais é não nos tornarmos adultos competentes. Né? Eu fico... Só deixa eu resgatar aqui, Eva, porque veio uma questão que eu acho que é interessante falar. Vai lá, toma muito tempo. Calma que vai vir. Bom, não vem daqui a pouco, daqui a pouco. Mas é interessante, né? Quando a gente fala dessa questão da infância, existe esse lugar que tu tá trazendo, que eu acho que é muito verdadeiro, né? E geralmente a gente percebe em nós e nos outros quando que a gente tá, depois de muito tempo, ocupando esse lugar, né? Ainda desejando que alguém viesse, quase na mesma dinâmica. A gente tá querendo lá, mas a gente transfere isso pro mundo, né? Pra vida como um todo. Claro, a nossa alma deseja aquele movimento, mas nós estamos... É tão doido que até isso a gente faz, né? A gente pratica a mãe através dos adultos em nossa volta, né? Aquela mãe que a gente faria com os pais enquanto criança. A manha. Sim. E com bastante aspas aqui na manha, porque, enfim, só um jeito de falar. Sim. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente fala na questão do trauma, que daí não é sistêmico, é um outro conhecimento, essas questões de vinculação, quando ficam mal resolvidas, elas têm a capacidade de nos manter naquele ponto do desenvolvimento. Quase como se a gente fica ali num estanque e não consegue passar para a próxima fase. E daí a gente pega aquele afeto que ficou lá naquela infância na falta e a gente, de alguma forma, começa a desenvolver na fase adulta um afeto por via de falta. E claro, isso só alimenta mais esse monstrinho que está sedento. Né? Sim. E também, não há dúvida, o Hellinger era fera em fazer isso, né? Que tem em algum momento, quando nós chegamos na nossa fase mais madura, que a gente tem que se responsabilizar pelo próprio processo da nossa falta. Independente de quem foi que a gente julga que criou a nossa falta. E talvez essa seja uma das melhores ferramentas que a natureza nos deu. Em algum momento eu chegar e pensar, ok, foi assim, e agora esse serviço é meu. De fazer ou curar ou encontrar alguma coisa para suprir. Mas para mim. Não porque outros deveriam ter feito. Isso. Né? Exato. E às vezes esse pulo é muito desafiante. Onde eu me dou conta que já não está mais na fase de alguém me suprir. Mas que sou eu o responsável por fazer isso ficar bem. Né? Então, isso é algo que a gente precisa contar para as pessoas. Tem um momento que cada um de nós vai ter que tomar a decisão de ser a fonte da própria satisfação, da própria felicidade. Porque senão a gente vai viver retroativamente. A gente vai viver desejando que
o que passou seja modificado. E não vai ser por questões óbvias. E aí é importante que a gente saiba, então, o que é trauma nas nossas vidas, né? Quais são os traumas, aonde que a gente estagnou e cristalizou numa atitude, numa percepção da vida. O que é birra, né? O que é a tão famosa autossabotagem, que, na verdade, é só um jeito adulto de falar birra, né? O que é incapacidade, algo que eu não consegui mesmo desenvolver ainda, né? Quais são as minhas limitações? E aí, a partir daí, tomar as rédeas da própria vida. Senão a gente vai ficar a vida inteira reivindicando, julgando, criticando o que passou. E aí o que passou também fica relegado a esse olhar negativo, quando na verdade o que passou é que me trouxe até aqui. Então eu só posso me satisfazer com quem eu sou se eu olhar para o que eu fui e dizer parabéns, você deu conta? Era isso que eu queria falar aquela hora, porque é tão interessante que quando a gente entra nessa posição, quando um adulto ainda está muito movimentado pela falta da criança e deseja, né? É tão interessante como acontece duas coisas, né? Uma é o julgamento dos pais, nem que seja no nível inconsciente, mas em algum lugar tem um julgamento em relação aos pais. Mas o mais duro é que essa pessoa julga a própria criança. Claro. Ela nem se deixa... tipo, esse acolhimento nesse momento poderia vir de si próprio, mas ela não deixa chegar. Não deixa chegar. Justamente porque... Por que não chega? Por que o acolhimento não chega para a criança? Porque a culpa invalida essa possibilidade. Que culpa? A culpa que eu tenho em relação a ter criticado tanto os meus pais. Né? Porque como é que eu os amo tanto, devo toda a minha vida a eles, mas eles me fizeram tão mal, não satisfazendo todas as minhas necessidades, que eu entro nessa confusão e a culpa se instala. Porque eu sei que eu estou sendo injusta, ingrata, inconsequente com aqueles que me deram o dom. Aqueles que me fizeram ser o que eu sou, são eles. E é interessante, porque é nesse lugar onde a gente vira o próprio juiz, né? Claro. Não vai. Não vai. Não vai andar. Não vai andar. Tu quer e não quer? Não vai. Não vai, exatamente. Porque, então, eu tô me movimentando na culpa de ser aquela pessoa que olha para os meus criadores, e aí aqui no sentido de os que me produziram, e digo, não gostei. E perco de vista o dom da vida, de estar aqui, agora, viva, fazendo coisas, feliz por estar aqui e por não ter desistido e por ter recebido. Para não desistir, eu recebi uma sacolada de nãos, mas eu recebi um sim muito precioso, que é o sim que eles me deram. E aí depois eles se perderam em vários momentos, sim. Né? Me lembro da rigidez com que a minha mãe cuidava dos 4 filhos, né? Tinha uma coisa muito... Mas se eu ficar só olhando para essa parte... Sim, isso paralisa. Paralisa. E aí, quando eu vejo, por exemplo, a minha foto, quando eu tinha 4 anos, eu vejo aquela carinha fofa, dando aquela risada, eu sei que eu era também feliz. Eu sei que eu era feliz, porque aquela carinha com aquele sorriso não pode ser de uma criança que está sendo maltratada. Né? Mas é óbvio que eu fui também. Claro, eu tive pai e mãe humanos, comuns, regulares. Né? Quando eu me dei conta, por exemplo, que como segunda filha, eu nasci de um jovenzinho
que tinha 28 anos, eu falo, meu Deus, eu sou uma sobrevivente. Né? Eu fui filha de um jovenzinho e de uma jovenzinha, ambos com 28 anos. Quem era essa pessoinha com 28 anos? E aí, quando lembro, então, das minhas filhas, que são filhas de uma menina de 24 anos, eu ainda fui... filhos? As minhas filhas são filhas de uma jovem de 24 anos. O que elas... Assim, meus amores, o que Fiz o você... melhor possível. Olha, sabe? O melhor possível. E aí, o dom da vida legitima todo esse esforço, né? Eu te ouvindo falar, me veio uma imagem assim, né, que eu não sei se isso algum dia vai acontecer, mas eu fico imaginando se seria possível, se um dia a ciência chegar nesse ponto, né? Imagina a consciência ou a inconsciência, acho que é a consciência de uma mãe conversando com a consciência de um filho. Nesse lugar sem esse paredão do afeto, do querer. Porque tem um lugar dos relacionamentos entre pais e filhos. Isso é muito romântico demais, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que mesmo nos relacionamentos mais difíceis, a partir do momento que tem uma vinculação de vida, que é o fato de se passar a vida adiante, ali, na essência, é um amor. Não é o amor margarina, não é o amor da própria... Não, mas tem uma coisa ali de união mesmo, sabe? Sim. Tem uma união que é incrível, assim. Que somos todos um. Estamos no mesmo lugar, estamos de acordo e tá tudo bem. Mas quando tu vai saindo desse lugar, tu vai vindo para essa coisa concreta que é a vida e vai surgindo o que nós temos como ferramenta, né? Os afetos, as dores, os prazeres, os desprazeres, tal. E me parece que se um filho e um pai pudessem chegar nesse lugar de conversar dentro de uma humanidade, não haveria desentendimento. Não. É muito claro que tá nessa vinculação. Sim. Ao mesmo tempo, aí talvez nós vamos entrar aqui, Joãozinho como estamos no campo, Joãozinho está representando o filho, que ele já não é mais, tá? Ele já não é mais, mas será para sempre. Será para sempre. Mas eu me pergunto, tem uma coisa tão fundamental nos pais e que os filhos desejam, que é ser enxergado por eles, para a partir daí se perceber. Né? E eu não acho que isso é eu acho que isso é orgânico, sabe? É uma das partes do desenvolvimento de uma criança, é se ver através dos pais, para depois ela poder se chegar a si mesma. Né? Sim. E poucos pais estão disponíveis para isso, não tu sei. acha? Não. Mas eu acho que isso acontece com ruído quase sempre. Né? Não do ponto de vista de julgamento. Eu acho que dentro da humanidade isso sempre acontece com algum tipo de ruído. E sempre não. Sempre é uma palavra burra, mas acontece com frequência. E eu acho que essa coisa do olhar que não chega é que mantém muitas vezes as pessoas nesse... Os pais se tornam a direção de uma dor que não cessa. Sim, mas nós não podemos esquecer que às vezes o olhar não chega porque o filho interrompeu o fluxo amoroso em direção aos seus pais por conta das dores. Lembra disso? Que então, às vezes, é verdade que esse olhar que reconhece, que é o olhar do eu vejo você do jeito que você é, e para mim tá bem que você seja assim, que é o olhar que um filho deseja dos seus pais, talvez não chegue por uma limitação dos pais, e em alguns momentos não chega porque o filho colocou uma barreira, né? E aí, se um filho percebe que esse olhar não chega, esse olhar do eu te vejo, eu vejo você, se esse olhar não chega dos pais para ele vai ter que se ver. Ele vai ter que ter esse olhar condescendente, complacente, compassivo com ele. Porque então, talvez haja naqueles pais uma sequência de circunstâncias sistêmicas que fazem com que eles não consigam olhar para o seu filho e
o reconhecer como uma potência. Uhum. Né? E aí é que entra a nossa tarefa como filhos, que somos todos, de não exigirmos dos nossos pais isso. Porque se a gente fica nessa exigência, talvez a gente nunca receba. Uhum. E se a gente nunca receber, a gente vai desperdiçar a nossa potência. Tem uma Né? frase. Eu gosto. Não esquece a frase. Não vou esquecer. Eu gosto muito de dizer para os filhos que no peito de cada pai e de cada mãe tem um letreiro daqueles neon que fica correndo na frente das lojas, chamando a atenção, que diz: meu amor, eu já te dei o melhor que eu podia. Me deixa em paz. Me deixa em paz. O que eu podia te dar, eu já te dei a vida. Faz agora a tua vida ser uma boa vida, independente do jeito que ela começou. Então, eu gosto muito de visualizar esse letreiro no peito de todos os pais, de todas as mães, o filho olhando para ele, né, para o pai e para a mãe, e aquele letreirinho, o pai e a mãe às vezes estão ali tentando fazer um resgate lógico e racional, ou realmente não prestando atenção, mas esse letreirinho está correndo para lá e para cá, dizendo em todas as línguas: me deixa em paz, eu já fiz tudo que eu podia por ti. Uhum. Eu te dei o melhor que foi a vida. Depois eu não te dei muitas coisas boas, talvez, né? Para alguns pais isso é verdade, né? Não consegui te dar. Depois te dei pancada, te dei violência, te dei agressão, depois te dei tantas coisas horríveis. Mas te dei a vida. E todos os pais também dizem para o filho, para a filha: cuida bem do meu filho. Uhum. Não é? Porque mesmo o pai mais violento ou a mãe mais descomprometida com a sua cria, se vai deixar a sua cria com alguém, o que diz? Cuida bem. Cuida bem da minha filha, cuida bem do meu filho. Uhum. Às vezes até dizendo: olha, eu não consigo cuidar bem, mas cuida bem. Uhum. Então, isso também os pais dizem o tempo todo para os filhos: cuida bem da minha filha, cuida bem do meu filho. Uhum. Né? Bom, e eu, enfim, pensando nisso tudo, às vezes me deparo mesmo com adultos que já podem cuidar bem das suas crianças e não estão cuidando bem das suas crianças. Então, deixam com que a criança, que é essa criança interna, né, que algumas pessoas chamam de Criança interior, né? criança interior, criança divina, né? Gosto de falar consciência infantil. Essa consciência infantil que habita todas as pessoas o tempo todo, desde do primeira inspiração até a última expiração, essa criança nos habita. E por ser uma criança, ela é voluntariosa, egoísta, por conta dessa falta de contorno, voluntariosa, egoísta, que mais? Limitada nas suas ferramentas. Limitada nas suas ferramentas. Um olhar muito estreito para as Isso. coisas, né? Com um pensamento mágico de que tem superpoderes. E se a gente, como adulto, deixa essa criança pular na frente, ela vai trabalhar, ela vai namorar, ela vai se relacionar com dinheiro, ela vai entrar no banco, ela vai estar presente e atuante em assuntos que não são assuntos pertinentes às crianças. Então, se a gente não cuida dessa criança, ela pula na frente, porque as crianças são assim. E o mais interessante é que quem vai pagar a conta pode ser o 1% saudável adulto que tiver nesse corpo. Exatamente. Pode ser o tanto que for. Exatamente. É ele que vai ter que arcar com as consequências. Então, eu, às vezes, fico... Tá, gente, vamos assim, Pelo teu próprio bem. Toma as rédeas da tua vida e deixa a tua criança... Então, canso de ver, por exemplo, né, nós adultos, e não tô me tirando desse... Tô me colocando. Eu tô nessa. Eu não tô nessa. Vejo, né? Quantas vezes já me vi fazendo isso. Então, no momento em que era o churrasco da família, a confraternização com os irmãos, com os tios, eu
entrar séria e sair mais séria ainda, assim, tipo, julgando. E aí, na hora de trabalhar, soltar a criança no trabalho. Uhum. Uhum. Não, na hora que a gente está com os nossos iguais, com os nossos pares, a gente lá libera a criança para brincar, para compartilhar. Em E quando a assuntos gente. mais leves, né? Claro. Deixa ela correr um pouquinho, Deixa ela solta. tomar um solzinho. Claro, leva essa criança pro parquinho. Uhum. E nos assuntos sérios, namoro, casamento, relacionamento afetivo, Profissão, saúde. banco, saúde, vida financeira, dinheiro, cuida disso. Esse assunto é meu. Aqui é o adulto que vai atuar, né? Então, quem tem uma vida financeira muito desorganizada, possivelmente está deixando sua pequena entrar no banco. Uhum. Né? Uhum. E aí? É. E aí uma criança não sabe cuidar de finanças, ela não pode fazer isso, mas tem um adulto que tem informações, e se não tem recursos para buscar. Uhum. Tem duas frases que eu acho. A gente já tá acabando? Não? Quase. Quase. Tem duas frases, né? Era só uma, mas daí como o tempo passou, veio outra já. Uhum. Tem uma frase que eu já queria ter falado lá no começo, mas que eu acho que ela é boa nesse assunto, que é aquela organização pai, mãe, filho tem prazo de validade. Tem. Né? Prazo de validade. E às vezes a gente tá tentando manter a mesma estrutura de pai, mãe e filho aos 30, 40, 50, 60, né? Sim. Então, quer dizer, eu acho que isso é interessante a gente ter, porque às vezes eu sinto que essa frase é até um tabu, no sentido que a família deveria ser sagrada eternamente. E ela é sagrada, mas não para estar junto. Não para estar junto. Os papéis, né, de pai, mamãe e quem é cuidado tem fim. Tem fim. Tem fim. Né? Terminou. Isso acabou. Então isso eu acho que é uma coisa interessante para gente trazer, porque às vezes eu sinto assim, né, como se tivesse uma fantasia também dentro dos filhos que eles devem de alguma forma permanecer filhos. E eu acho que isso é uma confusão, porque na minha visão, filhos não devem permanecer filhos, mas eles devem permanecer pequenos diante dos pais quando estão juntos. Claro. O resto? Isso é postura. Sim, isso. Postura de pequeno, diante dos meus. E é isso. Quando eu estou na presença dos meus pais, eu automaticamente ligo o botão filha e não desligo até que eu desapareça deles. Só que eu tenho que desligar. Eu tenho que fechar esse botão filha. No momento em que eu não estou mais na presença daquelas entidades grandiosas que são os meus pais. Aí eu tenho que virar a Eva potente, adulta, que não fica olhando para o seu pai, para sua mãe e falando, tá, mas e vocês não? Não, querida, não. Não naquele tempo e não mais agora deu. Aí tá, voltamos. Ah, mas aí tem um trauma? Vamos cuidar disso. Mas ainda assim quem vai levar é o adulto, né? Mas quem vai levar quem é o vai adulto. levar Não vai ser pra a terapia. Exatamente. Quem vai o corpo para terapia, a personalidade danificada para terapia é o adulto. Vai falar, eu vou tomar aqui uma decisão. Tem a outra frase que eu gostaria de trazer foi uma frase que eu ouvi do meu professor, o Paulo Pimon, que eu achei ela genial quando ele falou, né? Porque muitas vezes quando a gente está nessa postura de uma criança machucada e a gente faz meios e meios e meios de exigir em algum momento dos próprios pais, mas da vida como um todo, ele trouxe uma frase que eu acho muito legal, né? Tudo aquilo que o excluído faz para voltar a pertencer aumenta a sua exclusão. Então, né, toda vez que eu forço não, mas eu quero, geralmente aumenta o espaço que já tá. Porque nessa tentativa tem uma reivindicação. Sim. Tem um julgamento, tem uma crítica, então é o plano, sabe o plano do Cebolinha? O plano infalível do Cebolinha vai dar errado. Sim. É um planinho do Cebolinha. E vou adicionar o bônus das minhas 3 frases. Vou trazer uma terceira que me veio agora. Mais uma. Esse, na verdade, não é uma frase, mas foi um insight que eu me lembro no curso, quando eu estava estudando a parte sistêmica, que é como nós temos a capacidade de superdimensionar as faltas e de diminuir a quase ponto de nulidade os bem feitos. Exatamente. Em relação aos pais, né?
que é aquilo. Tu recebes um sim potente, que é o sim para a vida, e recebe depois uma montanha de nãos, Aham. né? E tu só fica conectado. Nesses não. Isso. E o único sim, que é o sim para a vida, ele, se a gente for fazer comparativamente, ele é o Aconcagua em relação ao Cambirela. Então, a montanha de nãos é o Cambirela. Uhum. E o único sim é o Aconcagua. Uhum. E aí eu só olho pro Cambirela, falo, olha ali, ó, 1, 2, 3, mais um, não. Mas eu esqueço do único sim que é potente, Uhum. que é o sim que faz com que eu possa, inclusive, olhar para o Cambirela. Senão, Uhum. sem esse sim, eu não olho pro Cambirela, não tem Sim. não. Sim. Sem esse sim, não tem nenhum não. Sim. Que esse é o sonho, né? O ideal de toda criança é o sim sem Vamos não. viver na Disney. Vamos Alegria viver. eterna. Exatamente. É. Né? E me vem um pouco daí, mas não sei se isso seria tema para hoje, talvez possa ser um tema para uma próxima conversa. É do ser humano ter um lugar de vazio dentro de si. Sim, um Um espaço que espaço. não sei, não se prende. Enfim, do mistério. Que, na minha opinião, é do mistério da vida. Sim. Todos nós Sim, vivenciamos. todo mundo tem uma pergunta não Sim, respondida. tem um Ao lugar, menos uma. tem um lugar de Sim, desconforto, tem. né? E eu fico imaginando. Aí eu acho que essa é a sacanagem dos filhos, né? Pra tudo que não é respondido, a culpa é dos pais. Uhum. Sim, E eu nem me aproprio do meu próprio vazio. Porque eu sou um indivíduo também. claro. Eu sou parte de um sistema, mas eu sou também algo autônomo. Né? Sim, Com as aspas. E esse algo autônomo vai me botar em alguns desafios existenciais, sim. né? Mas geralmente a gente faz o movimento de botar esse lugar da dor para os pais. Para os nossos pais ou para aqueles que os substituíram. Uhum. Mas normalmente para os nossos pais, porque se a gente já precisou de um substituto, então Já tem. o pai e a mãe já causaram a grande dor, né? Então, enfim. E uma coisa que eu lembrei agora, bem importante, mas que também já esqueci, vou ter que lembrar de novo. Primeiro quero me remeter à frase, né, com a qual a gente iniciou, que é nunca é tarde para se ter uma infância feliz. E aí já voltou a informação, que é uma das coisas que eu prescrevo muito, sem prescrevo, falando para as pessoas, dizendo para as pessoas faz uma revisão biográfica, te debruça sobre a tua vida. Olha para a tua vida, não com os olhos sempre olhados, mas vai fazer uma revisão biográfica. Quem era esse homem e essa mulher que um dia engravidaram de ti? Quantos anos eles tinham? Onde viviam? O que tinham de privilégio? O que tinham de dureza da Que vida? era o mundo nesse momento? Qual era a situação social, política, econômica, cultural daquele momento? Aonde eles estavam? Então, a revisão biográfica é muito importante para que o adulto reveja a sua trajetória infantil, reveja a sua trajetória até o momento em que ele está. Por isso que a terapia é algo importante. Faz uma revisão biográfica e, depois de fazer a tua revisão biográfica, com certeza tu vais conseguir contar a tua própria história de uma forma leve, alegre. É bem comum acontecer um ressignificado para a própria história. Aquela história que era contada com peso, com dor, depois de revista, é possível transformar aquela história tão triste numa história alegre. Então, esse é um olhar que a gente tem que incentivar os adultos a terem. Revisão biográfica, te debruça na tua própria história. Pergunta, investiga, volta para os teus álbuns, olha a tua festinha. Teve festinha, não teve festinha, mas qual era a circunstância da não festinha? Porque tinha uma circunstância potente para a não festinha acontecer. E se aconteceu, como foi? E se não aconteceu, por que foi? Isso vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. E aí
é esse lugar onde o adulto que sou cuida da criança que fui e diz: Nossa, foi muito corajosa. Deu muito Mas merecendo conta. o McDonald's. Vou te levar pra comer um sanduíche hoje. Tua mãe engravidou quando tu tinha 5 meses e tu já perdeu o mamar? Pô, e aí depois teve que receber a irmã junto. E aí, Parabéns, você foi capaz. parabéns! Parabéns! E aí pode ser que nessa revisão eu descubra aquele pontinho onde eu fiquei cristalizada na minha dor, no meu trauma. Falar, ali naquele lugar há algo a ser olhado. Tantas ferramentas para serem utilizadas por nós. Ótimo. Bom, demos conta. Valeu, né? Muito bem, sim, eu acho que Tá bom, né? a gente só sabe no final Se vai dar... se a gente vai conseguir colocar no ar ou não, mas parece que esse também vai pro ar. É, Então, confirmar aí o nosso propósito, o nosso desejo de que as pessoas estejam conosco em qualquer, né, em qualquer momento de suas vidas, nos ouvindo, nos nos acompanhando, nos né? Nos acompanhando, prestigiando, e que é aí importante. aquele equilíbrio tão necessário para que as relações sejam bem Sim, bem progridam. estabelecidas, progridam. E acho importante mencionar aqui, além das questões do nosso canal, se você absorveu algum assunto que faz sentido para você, você busca algum tipo de apoio no seu processo, tanto @Eva Torres Floripa, quanto eu, joão.januario.neto, todos os dois constam na legenda do vídeo. Estamos à disposição também para aqueles que sintam super necessidade. disponíveis. Uhum. Beleza? Pequenas férias e muito trabalho. Vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigada, até a próxima. gente.